Boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro, com transmissão pelo YouTube, TVs, rádios e web rádios parceiras em todo o Brasil. Vamos juntos comentar os principais fatos desta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Ao meu lado, Augusto Nunes, Adalberto Piotto e Silvio Navarro, e da Flórida, Rodrigo Constantino. Acompanhe os destaques desta edição. Ministério Público vai investigar gastos e sigilos impostos pelo governo. Lula sugere que brasileiros parem de comprar alimentos caros para conter os preços. Gilmar Mendes diz que é preciso impedir a narrativa de que o STF piorou a segurança. Todas essas notícias e muito mais você confere a partir de agora em Oeste Sem Filtro. E no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido de indulto presidencial para Daniel Silveira. A defesa do ex-deputado argumentou que o benefício natalino, concedido no ano passado pelo presidente Lula a detentos, se estende também a Daniel Silveira. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa do ex-parlamentar, também pediu, nesta quinta-feira, que a audiência de justificação de Silveira, ocorrida na última quinta-feira, se torne pública. No pedido, Faria menciona o princípio da publicidade dos atos judiciais. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Seja bem-vindo hoje conosco, aqui, quinta-feira, em Oeste Sem Filtro. Vale lembrar, consta, inclusive, publicado na revista Oeste, na coluna No Ponto, que há pelo menos 10 pedidos já apresentados pelo advogado Paulo Faria para analisar o indulto natalino, que, lembrando, foi concedido no ano passado pelo presidente Lula, que deveria, então, se estender na avaliação da defesa também ao ex-deputado Daniel Silveira. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, Piotto, Silvio Navarro e toda a nossa audiência. Todo esse caso envolvendo o ex-deputado Daniel Silveira é muito bizarro, uma mistura de uma distopia do Kafka com um julgamento soviético, né? Ele não era para estar preso para começo de conversa. É tortura. Ele está sendo submetido à tortura. Se ao menos ele tivesse, participado de tráfico de drogas, de homicídio, de alguma coisa assim mais leve, talvez ele encontrasse uma simpatia maior no STF. Mas como você passou o ano inteiro sonhando, sabe-se lá até hoje qual é o crime, né? Que ele se exaltou e já pediu desculpas, desejando dar uns supapos em um ministro do Supremo. Ele já recebeu a graça presidencial, ele teve a saída dele depois de muita novela e postergação. Ele teve a saída autorizada, mas acabou durando poucas horas, porque ele foi no hospital cuidar de um problema de saúde e isso fez com que ele voltasse à prisão. E agora, claro, o indulto natalino, que atinge bandidos periculosos de verdade, fica de fora o Daniel Silveira. É evidente que isso é um caso de perseguição pessoal, de vendetta, de tortura, de usar o deputado como algum tipo de bode expiatório ou símbolo para um aviso, até mesmo um alerta típico de máfias. Não mexa conosco, porque se isso aconteceu com um deputado que gozava de imunidade material, pode acontecer com qualquer um. É mais ou menos assim que eu enxergo. Isso já passou de todos os limites e as cortes internacionais de direitos humanos precisam agir. Talvez agora comecem a se mexer um pouquinho, porque mudou a direção nos Estados Unidos e isso vai afetar, claro, a postura dessas cortes. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, no final do ano passado, mais precisamente ali no dia 23 de dezembro, como de costume, como de hábito, houve então o decreto 12.338, em que autorizou o presidente Lula indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional, cujas penas remanescentes em 25 de dezembro de 2024 não sejam superiores a 6 anos, conforme dicção do artigo 9º ali do decreto presidencial. Ou seja, o ex-deputado Daniel Silveira se enquadraria nas condições, nos critérios objetivos ali do decreto do indulto presidencial, mas não foi beneficiado. E aí o advogado pede mais uma vez aí a análise do pedido.
Paula, boa noite Augusto, boa noite Silvio, Constantino, seja bem-vindo a todos que nos acompanham aqui por Oeste Sem Filtro também. Tem uma coisa que é bastante importante dizer, nós estamos em fevereiro já. Agora, ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. O indulto, ele é impessoal, ou seja, são critérios objetivos em que todas as pessoas que se enquadram são beneficiadas por aquilo. Ou seja, não é uma escolha do presidente da República por A ou B. É pelas condições objetivas explicadas ali na lei. A graça presidencial lá atrás, que também o Daniel Silveira recebeu do presidente Jair Bolsonaro, aí ela é objetiva, ela é pessoal. Ou seja, o presidente aponta a graça presidencial a quem ele quer conceder e que deveria estar valendo pelo entendimento da própria Procuradoria-Geral da República lá atrás, ou seja, pelo entendimento básico da lei, do que diz a lei. O Supremo esperou terminar o mandato de Jair Bolsonaro para depois rever o entendimento. Veja só o tamanho da insegurança jurídica e, claro, a perseguição que, obviamente, fica exposta nesse caso. Agora vem de novo o doutor Paulo Faria, o advogado do ex-deputado Daniel Silveira, só pegando o texto da lei, dizendo assim, por que não se está cumprindo a lei no caso do Daniel Silveira? Tem uma coisa no direito que ela talvez seja das coisas mais belas, porque ela te dá garantias impessoais. A lógica filosófica do direito são as garantias impessoais, porque ninguém vai perguntar quem você é, se você tem direito a alguma coisa. Basta que você se enquadre dentro do que a lei prevê, de forma impessoal, porque ela foi escrita lá atrás, por parlamentares, por deputados, senadores, lá atrás. Uma vez valendo, vale para todo mundo que se enquadre naquilo. O que nós vemos agora é muito capa de processo. Dependendo da capa do processo, a decisão é uma e outra. E aí não tem justiça. Aí é qualquer outra coisa, menos o devido processo legal, menos a justiça, menos a lei. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, meu amigo Piotto. Bem-vindo, Consta, prazer ter você por aqui sempre. Boa noite a você que nos acompanha. O ministro Alexandre de Moraes, quando foi promotor público, ele nunca pediu absolvição de um réu por falta de provas. Nunca. Agora, como ministro do Supremo, ele teve uma fase em que pareceu agir como o autor de um livro de direito que é um clássico. Foi, durante muitos anos, aí, e leitura obrigatória em faculdades de direito por defender com correção, explicar com correção como é a Constituição, né? Não reinventá-la. Ele apenas se limitava a explicar alguns artigos mais complexos, tal. Esse livro ele revogou. A edição de 2022 não tem parentesco com a de 2002, por exemplo. Ele já disse, nós vamos exibir tantas vezes quantas forem necessárias. Ele disse num vídeo que a concessão do indulto presidencial ou a graça presidencial, qualquer forma de indulto individual, coletivo, é atribuição exclusiva do presidente da República, gostemos ou não, expressão dele. Ele agora quer saber o que pensa a Procuradoria-Geral da República, porque leia o próprio livro, as primeiras edições do próprio livro, lá está claro isso, mas ele diz com muita clareza no livro que, conforme o artigo que trata disso na Constituição, deputados e senadores não podem ser punidos por quaisquer opiniões, palavras e votos. Ultrapassou a fronteira, né, que separa a opinião da injúria, da calúnia, da difamação, que seja enquadrado nos crimes contra a honra. E o próprio Congresso pode resolver isso aí pelas comissões que cria para isso, de ética. O Alexandre de Moraes age fora da lei há 5 anos. Ele se tornou um juiz que persegue réus. Ele não é
ele não é isento para julgar ninguém. Ele se nomeou chefe de polícia, que é cargo inexistente, de uma ditadura do judiciário intolerável. Porque não aceitamos nenhum tipo de ditadura e o povo vem mostrando isso reiteradamente. Portanto, quem muda de posição dessa forma, mudar de ideia, repito, pode ser uma forma de inteligência, é uma demonstração de inteligência se você muda para melhor. Mudar tão radicalmente para pior tem 3 explicações. Suborno, acho que não é o caso. Algum tipo de extorsão, algum tipo de pressão, baseada em informações aí que o alvo não quer ver reveladas, ou é um caso clínico. Só me sobra essa terceira opção. O caso a ser examinado é o do próprio Alexandre de Moraes. Porque o que ele faz é tentar destruir a vida do réu que atravessa o seu caminho. A gente resgatou, vai exibir o vídeo do ministro Alexandre de Moraes num julgamento lá em 2019, defendendo o indulto presidencial. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. Só para incluir, vou chamar, porque o ministro Moraes não foi o único a defender o indulto presidencial. O ministro Luiz Roberto Barroso, lá em 2021, também fez o mesmo num tweet. A gente vai acompanhar, está aí na tela, um esclarecimento. Quem concede indulto é o presidente da República. O judiciário apenas aplica o decreto presidencial. Nas execuções penais